Olá, Orientando Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a doutora Bruna Campos Eleutério, uma jovem estudante de Direito, e eu gostaria de frisar o detalhe que ela ainda é estudante de Direito, mas na qualidade ela realmente é estudante, o que significa que ela dedica, é uma moça que escreve artigos científicos, tem material publicado em revistas especializadas, está sempre afinada com o tema dos seus estudos e se destaca como uma aluna que optou por um tema e estudou esse tema com profundidade. Ela vai nos falar sobre umas questões envolvendo direito tributário e direito financeiro, especialmente sobre o ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicações e Transportes Intermunicipais. O ICMS, antigo ICM, é um tributo estadual e o Estado, no caso nosso de Minas Gerais, arrecada esse imposto, mas há um percentual que volta para o município como uma retribuição pela geração desse ICMS naquele município. Essa repartição dessas receitas tributárias são assuntos que nós vamos falar com a doutora Bruna, e entre estas repartições há um critério que ela vai frisar, que vai ser o tema do nosso estudo de hoje, que é o ICMS tributário. Eu começo, doutora Bruna, pedindo que você nos fale o conceito de ICMS e principalmente de ICMS ecológico, que é o tema que nós trataremos hoje. Bom, o ICMS ele é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. Bem, o ICMS ele é um imposto estadual e ele possui como função fiscal, que é carregar recursos para os cofres públicos, e também função extrafiscal, que é estimular uma conduta social ou com fim político e também uma conduta social com fim ambiental. O ICMS ecológico ele consiste na definição de critérios ambientais para o repasse de recursos previstos no artigo 158, parágrafo único, incisos 2 da Constituição Federal, que dá autonomia aos estados para definir critérios de repasse de até 1/4 desses recursos para os municípios. Então vamos fazer aqui um histórico do ICMS ecológico. Vamos mostrar, eu gostaria que você nos dissesse para o nosso telespectador como que surgiu a ideia de uma parte desse ICMS ser um incentivo ou uma retribuição aos municípios que fazem algumas obras de preservação do meio ambiente. Bom, como se sabe, os recursos provenientes do ICMS, 75 se destina aos estados para sua manutenção e 25 se destina aos municípios. E desse repasse, ele vai ocorrer conforme o valor adicionado fiscal de cada operação feita por cada município. Assim, será beneficiado desse recurso do ICMS apenas os municípios que desenvolvem atividades economicamente produtivas. Já aqueles municípios que têm responsabilidade de preservar os bens naturais, como aqueles detentores de mananciais hídricos, eles sofrem restrições quanto ao desenvolvimento de atividades econômicas. Esses municípios, eles passaram a desenvolver várias reivindicações com um apoio técnico e político em busca de aprimorar o seu repasse. O Constituinte originário, ele, no entanto, definiu que o Estado pudesse definir cerca de 1/4 do repasse do ICMS cabível aos municípios. E valendo-se desse dispositivo constitucional é que vários estados brasileiros têm expandido as características extrafiscais do ICMS, implantando através ou de lei complementar ou lei ordinária o ICMS ecológico. Então, doutora Bruna, vamos a um exemplo bastante prático. Existem alguns municípios que em seus territórios, em suas bases físicas, há possibilidade de exploração de calcário, minério e extração de ouro e outras questões que poluem.
E há outros municípios que são situados em locais socialmente de algo que pertence toda a uma sociedade, como uma mata especial, uma serra, algum bem de uma natureza que vem trazer um engrandecimento e uma beleza a toda a humanidade. Esse município não pode permitir que deteriore essa serra, esse ambiente especial para produzir, para plantar, para gerar, para colocar ali uma indústria. Em consequência, ele não recebe o dinheiro do ICMS por esse motivo. Se esse município fizer um projeto de preservação ambiental em conjunto com os estados, é neste ponto em que eles passariam a ter uma retribuição financeira por não poder explorar e ganhar dinheiro de outra forma? Seria esse caso? Seria esse caso, que o ICMS ecológico inicialmente ele surgiu com uma ideia de compensação financeira, para que houvesse um repasse superior para aqueles municípios mais pobres que não desenvolviam atividades econômicas. Mas, na verdade, a sua real finalidade seria o estímulo mesmo à preservação e restauração ambiental. E quais os critérios, em que condições um município aqui do norte de Minas, ou de outros, que por enquanto nós estamos falando em sentido geral, genérico, de quaisquer partes do Brasil, mas eu ainda vou perguntar a você especificamente sobre Minas Gerais, mas voltando e centralizando, em que condições nós poderíamos oferecer esta informação se algum município de qualquer parte do Brasil quer e se inscrever na condição de beneficiário do ICMS ecológico? Quais os critérios socioambientais que ele deve apresentar? Esses critérios, de acordo com os doutrinadores, analisando todas as legislações estaduais, são cerca de 21 critérios que já são adotados. Nós vamos citar alguns. O critério que é unânime é o critério de unidades de conservação, há também conservação de água, conservação do solo, saneamento básico, patrimônio cultural, controle de queimadas, controle de poluição sonora, dentre outros critérios. No caso nosso aqui, da região norte mineira, se algum município quiser fazer algum projeto de preservação do patrimônio público, um bairro, um centro, uma parte de casarões históricos, eles poderiam apresentar ao governo de Minas um projeto desse e ser beneficiado pelo sistema, receber uma verba adicional por esse motivo? Sim, inclusive em Minas Gerais ele trouxe como uma inovação aos critérios do ICMS ecológico o critério patrimônio cultural e aperfeiçoou a aplicação dessas regras do ICMS ecológico. Quais foram, doutora Bruna, os estados, em quais estados há essa legislação que permite o benefício aos municípios que têm o ICMS ecológico? Atualmente são 14 estados brasileiros que já implantaram o ICMS ecológico. Podemos citar Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Tocantins, dentre outros estados, mas outros ainda estão analisando a viabilidade de implantação desse projeto, como exemplo Santa Catarina. Nesses casos, há necessidade de ter leis específicas e essas leis são, obviamente, passadas pela Assembleia Legislativa, de iniciativa ou do Governo do Estado, no caso de Governo do Estado, é isso? E, no caso, eu gostaria de deixar para o nosso telespectador uma pergunta desde já, eu pergunto à doutora Bruna aqui, como está Minas Gerais neste ponto da legislação ecológica, do ICMS ecológico. Mas eu peço a ela que não responda agora e peço ao nosso telespectador que nos espere, porque voltaremos em breve com o programa Orientando o Direito.